Você vai assistir a partir de agora o Bate-Papo com Notícia, programa do piauihoje.com. Olá, amigos do Portal Piauí Hoje. Estamos aqui com o portal que conecta você com o mundo, trazendo um debate importante sobre o papel da primeira-dama do Brasil aqui na política nacional. Janja vem colecionando polêmicas aí, e a última foi essa viagem na China. E aí eu estou trazendo esses comentaristas, Roberto John e Luiz Brandão, para falar do papel da primeira-dama dentro da política. Vamos lá, o que é que vocês acham, Brandão? O que é que você acha, Roberto John, você como... Eu acho que a questão é mais profunda, porque significa uma posição misógina mesmo de algumas pessoas, de ter a mulher como um lugar secundário, a mulher na cozinha, a mulher cuidando de filhos. E a nova mulher no mundo todo, não é só no Brasil, é uma outra personagem. Ela não tem mais aquela característica de ficar submissa, de ficar, ela também debate, ela discute. E a Janja tem uma característica. É uma mulher que é militante desde muito tempo, antes de conhecer Lula, antes de qualquer coisa, militante do PT, e que tem essa característica de ser polêmica. E Sempre ela foi, sempre se sempre se posicionou. posicionou. Então o povo estranha isso, porque sempre tiveram uma primeira-dama, eu não vou dizer submissa, mas entregue a pequenas coisas Figurante. secundárias, Bela recatada belo do lar, recadado do né? lar, ou então muito figurante. O que ainda teve uma vozinha foi a Ruth Cardoso. Porque era sociólogo. Depois dela, não, porque era socióloga, ela chegou a fazer algumas polêmicas também. E a Janja também é socióloga, é uma mulher que é esclarecida, é politizada, e é natural que ela faça esse tipo de intervenção. E, na verdade, ela não fez nenhuma intervenção, ela só fez um comentário sobre a posição da mulher, como o TikTok tratava as mulheres no Brasil, e não por conta dela. E também a questão das crianças, citando o caso da morte da criança, e por conta de incentivo daqueles grupos que usam o TikTok, se envenenou, se matou. Ela colocou isso legitimamente, eu acho que não tem nada demais, e criar uma coisa que não tem nada a ver. Na verdade, a imprensa brasileira, a mídia, a grande mídia brasileira, ela procura uma coisa para descaracterizar uma viagem importante, que Exato. foi uma viagem do presidente Lula à Muda China. o foco, né? Muda o Muda o foco. foco. O que o presidente fez na China? O presidente Lula fez na China foi atrair investimentos bilionários do governo chinês, dos empresários chineses, tá? Com investimentos próprios no Brasil. E a Janja, ela se nega o papel de ser figurante, meramente figurante. primeira-dama. Ela é uma pessoa que fala, que é esclarecida e que participa. Ela não quer ser só a primeira-dama, só a mulher do presidente. Eu acho, Bruno, que essa questão que a imprensa faz de focar na Janja, é No isso que caso, ela você... não deveria ocupar, então, um cargo político para ela estar se intrometendo, entre aspas, nas questões da presidência, como teve aquele caso do Elon Musk, essa agora, né? Então, que parece que causa... É como se, eles colocam como se ela As provocasse um mal-estar. As pessoas esquecem que a Janja ela tem uma perspicácia muito grande sobre a política. Naquele momento em que pediram que o Lula aplicasse as medidas lá no período do golpe, da tentativa de dar o GLO, ele disse, eu vou aplicar. Ela, não, você não faça isso, porque se você ficar, você perde o cargo. Realmente, se ela aplicasse a GLO naquele momento, os militares assumiriam o poder de arma, de um conjunto de coisas, Inclusive e de estava depor. tudo preparado, e de Inclusive- depô-lo, inclusive, logo em Ia seguida. depor o presidente. Então, ela tem essa perspicácia, é Ela tem uma politizada, visão, tem uma né? visão muito clara. Então, é uma pessoa que não... E o Lula disse assim, olha, eu falei, eu não vou, como é que diz, recriminar a minha esposa por conta de uma posição que é legítima e tal. No fundo, isso tem a ver com a América, tem a ver com os Estados Unidos, com o Donald Trump e outras pessoas que são vinculadas ao interesse americano. Quando o Lula faz esse tipo de negócio de infraestrutura para o Brasil, e que traz milhões, só o Piauí, 3 tri para fazer aqui no Piauí a infraestrutura de ligar a Transnordestina com a Norte-Sul e fazer o corredor, que agora o Trump está dizendo que não aceita. Né? Você viu hoje ele dizendo que não aceita o que estão chamando da nova Rota da Seda com relação ao porto do Peru e da Colômbia, né? E porque tira o foco. A integração da América Latina, e eles não querem isso, porque e eles saindo do satélite querem, dos Estados Unidos saindo querem do ter. poder deles. E a mulher só tem isso. papel importante nisso. Né? Além de ser maioria no eleitorado, é um povo que participa politicamente e que está em jogo nessa questão que a Janja levantou em relação ao TikTok, é a regulamentação das redes sociais. Não se pode aceitar que as redes sociais virem
balcão para crimes. Crime contra as mulheres, crime contra as crianças, racismo, homofobia, xenofobia e outras coisas que ocorrem normalmente sem punição nas redes sociais por falta dessa regulamentação. E foi isso que ela defendeu. E eu acho que nós, jornalistas, temos que defender essa regulamentação, sim, porque não se pode usar a liberdade de expressão como liberdade para atacar as pessoas, para macular a honra, para agredir, para cometer crimes. Então, esses ataques para a Janja, vocês consideram que é machismo? É misoginia pura. Misoginia. Além da questão política, que querem empanar a importância que a visita à China e à Rússia foi feita pelo presidente, é a forma de não divulgar essa coisa e o pessoal focar na Janja, que não tem nada a ver. Um episódio tão efêmero. E também, quem observa a fala do presidente Xi Jinping, ele não fala nada demais. Nós vamos mandar, então, a pessoa diz que ele mudou a feição, não tem nada a ver. O chinês é daquele jeito. Não muda, né, a expressão. Não muda. A expressão é... Qual é o X da questão lá? É que o presidente Lula pediu que o presidente Xi Jinping, lá da China, enviasse ao Brasil uma pessoa para tratar dessa regulamentação das redes sociais. Inclusive o TikTok, né? Mas alguém que estava na comitiva disse que já saiu dizendo... Uma jornalista criou que o presidente Lula queria censurar o TikTok. Não Quer teve dizer, nada disso. a imprensa criou, em cima do episódio da Janja, um motivo para esconder o êxito da viagem. Essa que é a questão. Me lembro que teve um portal de notícias do Sul, que é ligado ao bolsonarismo, que destacou na manchete o preço do cafezinho no hotel que o Lula estava hospedado. Ele esqueceu de dizer na matéria que o preço do cafezinho é o preço daquele hotel e que o Lula, o governo brasileiro, não gastou nada com aquilo. O presidente Lula era convidado do governo chinês. Toda a despesa do hotel foi paga pelo governo chinês. Certo? Só o custo da aeronave. Uma cortina de fumaça para esconder... Para esconder o êxito da viagem, os investimentos bilionários, certo? E para tirar também um foco, sabe do quê? De que o mundo não quer se submeter mais ao dólar. Ao dólar. Tanto que estava lá a presidente dos bancos dos BRICS. A presidente Dilma estava lá, exatamente. Dilma estava lá para mostrar a nova moeda para o mundo. Qual é a nova moeda para o mundo? Não é mais o dólar. Por que eu tenho que ter como referência o dólar? Essa é a grande questão. O pano de fundo é esse, porque quando a Dilma colocou, e o Lula também lá na reunião da ONU, a primeira que ele disse que era para criar uma nova moeda alternativa ao dólar, gerou uma polêmica no mundo todo, brasileiros, inclusive, se colocando, o Lula está doido, está maluco, enquanto que, na verdade, ele está tratando de 40% do mercado mundial que pode negociar direto com e os BRICS hoje, juntando todos os países que se juntaram agora, mais 7 países, eles têm uma economia de 35% da economia global. Então, por que submeter às ordens dos americanos que só querem sugar? E teve até a pessoa do Tesouro Americano repetiu uma história que é da década de 40, de que o Brasil e a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. E ele repetiu isso, teve a pachorra de dizer isso. O Lula não quer aceitar que o Brasil seja mais um quintal. O Lula respondeu imediatamente, se o Brasil jamais foi, jamais será, é um país soberano, não aceita esse tipo de colocação, e que as relações bilaterais não são mais prioritárias para o Brasil, e sim multilateralismo, que vai da China, dos árabes, vai para a Rússia, vai para outro lugar, África, inclusive, e quebrou a hegemonia americana. Esse que é o grande problema. O medo deles é esse. Malu, na verdade, a gente precisa lembrar de alguns episódios que a mídia brasileira, a grande mídia, ficou condenando o presidente Lula. Por exemplo, quando o presidente Lula foi, se não me engano, em Moscou, que ele falou que o que estava acontecendo em Gaza era um massacre, não era uma guerra. Genocídio. Era um genocídio. A imprensa brasileira, quando o Foi presidente Lula está criando confusão com Israel, as pessoas não perceberam que o Lula estava certo. Ficou provado posteriormente que o Lula estava correto. Todas as lideranças estavam dizendo, certo? E aí a crítica veio. No governo anterior, o que o Paulo Guedes e o ex-presidente diziam? O Bolsonaro claramente diz assim, se esse cachaceiro assumir o país de novo, o país vai quebrar. Não quebrou. O Paulo Guedes foi para a televisão dar uma entrevista dizendo que em 6 meses ia virar a Venezuela. Não virou. Diziam que ia ter o kit gay. Não teve. Diziam que o Lula ia fechar
As igrejas, não fechou nenhuma, pelo contrário, Lula foi quem regulamentou a liberdade religiosa no Brasil. Então, isso tudo, essa questão que envolve a Janja, na verdade, é o papel da mulher de vanguarda que a mídia conservadora e a Faria Lima não Não aceita. aceito. A Janja, repito, se nega a ser meramente a mulher do presidente. Ela ocupa hoje um cargo que, diferente das Exato. que ocuparam antes, Exato. ela tem um protagonismo e ela exerce uma influência Mas muito É, grande. o cargo de primeira-dama Política. não E não tá incomodando. significa Significa dizer dizer que ela tem que ser submissa. E não está incomodando só a oposição, né? Está incomodando também quem está com ele, porque essa história Exato. da China vazou de um ministro dele e disse que o Porque Lula está dentro bastante também grave. tem gente que é misógino também dentro da história e não aceita uma mulher ter protagonismo. Essa é que é a grande questão. Que eu acho que as mulheres no Brasil deviam apoiar a Janja nesse sentido, porque esse episódio da Faria Lima começa com a eleição do presidente Dilma. Eles nunca engoliram uma mulher ser presidente do Brasil. E essa coisa é muito recorrente. Os Malu, militares, muito mais ainda, a gente porque tá- a Dilma foi a mulher que organizou a guerrilha do Araguaia, que combateu eles, que fez estratégia, que conseguiu, que eles tentaram pegar, nunca pegaram. E eles têm ódio, tinham ódio da Dilma e foram obrigados a dar continência para Dilma. Essa coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Não é só uma questão, a menos por ser mera mulher, porque ela enfrentou, porque ela foi para a guerrilha, ela fez determinadas coisas que eles não aceitam. E imagina um general que queria, naquele tempo, eram tenentes ou majores, tentando pegar ela lá no Araguaia e bastar a continência depois de ser generais ou ministro dela. Essa eles não engolem, essa foi a grande questão que levou a essa ideia do impeachment e várias outras coisas. Eu me empolguei aqui. Tem que lembrar também, Malu, que as mulheres elas não podem ser submissas, não devem, elas têm que ter o protagonismo. E você observa que o caso da Janja é um caso ilustrativo, porque as mulheres no Brasil, por exemplo, a primeira-dama do Ceará, ela não submete, não é apenas a primeira-dama do Ceará. No Piauí, a Isabel Fonteles, ela está fazendo um papel importante na questão da proteção às crianças. Então, ela não é só a mulher do Rafael Fonteles. A Isabel é protagonista também no governo. Porque A Regina também a Regina foi. Souza A foi. Regiane foi, porque implantou um O programa que ninguém tinha nem tinha vislumbrado no programa de governo a questão da pessoa com Mas se você deficiência, for e em de Ela foi repente ela pioneiro sabe. que foi modelo para outros Modelo pro Brasil. estados. Em todos os estados, as É isso mulheres que que não- são primeira-damas, elas não estão simplesmente aquela dondoca de antigamente que tinha um cara Exatamente. para carregar a bolsa dela, fazer a maquiagem. Não, elas são E ela fazer protagonistas. Mise en scène, Tá? assim, só de estar junto com. Ela não é Não um falava. bibelô. A mulher, a Exatamente, primeira-dama, deixou de ser um bibelô. Então a Janja está mostrando isso, que a mulher, primeira-dama, não tem que ser um bibelô. Mas aí estão colocando ela em situações que ela acaba roubando ali aquela cena, né, e tirando o foco do presidente. O que é o bom Lula. para as mulheres, entendeu? A mulher é protagonista, ela não ser meramente figurante de segundo plano. Né? Olha, eu não sou participante de uma cena, meramente figurante. Eu sou o protagonista Na nessa verdade, cena. a imprensa inverteu a posição ali, porque ela não tomou o protagonismo, só fez fazer o comentário. Quando falaram do TikTok, o Lula pediu que mandasse o técnico aqui para com os técnicos brasileiros pensarem uma alternativa para fazer o monitoramento do TikTok, ela lembrou, olha, por conta disso e disso aconteceu isso, não só com relação... Ela nem falou nela, falou com relação a todas as mulheres e com relação às crianças que são induzidas por aqueles programas que tem de grupos que levam crianças, inclusive, ao suicídio e várias E a outras crimes. coisas. E a crimes, né? Foi, na verdade, até eu estou checando aqui, foi uma notícia falsa que Exato. circulou do TikTok sobre ela, que ela teria sido presa na Rússia com uma mala de dinheiro, né? Então é uma fake news, né? Tem que ter uma Veja, tem responsabilidade. toda uma- Quem é que vai ser responsabilizado por Por essa isso. informação falsa? O que rodou na Rússia com o nome da primeira-dama pega... É. E aqueles que são Quem é que vai desinformados repor? Quem é no que vai Brasil, reparar isso? Não é? Na verdade, isso abre o leque para se discutir o que realmente importa. A regulamentação das redes sociais, Isso. né? A questão das fake news, que as pessoas não checam mais nada, elas só reproduzem, né? Que a gente vai recebendo ali de link, a gente vai reenviando. Malu, Então, vou lembrar aqui tem que haver o que é o Vou lembrar assunto aqui- que tem que ser discutido, que é a regulamentação das redes Eu sociais. vou lembrar aqui o que o ministro Flávio Dino, na Uhum. época que era ministro da Justiça, e agora como ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino foi muito claro para
para ter uma farmácia, não é preciso ter regulamentação. Uhum. Para ter uma loja de carro, não é preciso ter uma Sim. regulamentação. Uma emissora de rádio. Para ter uma emissora de rádio, não é TV. preciso ter uma regulamentação. Por que não tem regulamentação para as redes sociais? Quem foi que disse que isso é um mundo sem lei? Sem lei. Sem Eles falam em torno regulamentação. da liberdade de imprensa, como se isso, na verdade... Na Europa já está tendo a regulamentação, na Alemanha, na Alemanha, França, na França. Itália. Só nos países subdesenvolvidos, em que essas chamadas Big Techs querem fazer um quintal sem lei nenhuma para eles, só para eles ganharem E dinheiro. manipular governos, né? Isso que é Derrubar, inclusive, né? Derrubar governo. fazer Conspirar, que é o que está acontecendo muito no Brasil e principalmente depois de Donald Trump.